Olá, meus irmãos, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom tê-lo aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a revista, Os Ídolos do Coração, e que você esteja aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos ler a palavra de Deus, vamos orar pelos aniversariantes de vida, de casamento e as famílias de oração. Nessa manhã, os aniversariantes de vida, Emanuele de Paulo, Elcio Leal, são os aniversariantes de vida. Aniversariantes de casamento, estão fazendo mais um ano de vida, o presbítero Edenilson e Tereza. E as famílias de oração é a família da Marília Guerra e também a família do Maximilian, o Maxi. Que Deus esteja abençoando a todos, que Deus esteja prolongando os anos de vida de cada um, os aniversariantes de vida, que Deus esteja abençoando também o casal Adenilson e Tereza durante essa semana, e as famílias de oração também, a família da Marília e a família do Marcos. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos então orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos colocar essas pessoas queridas diante do nosso Deus. Logo depois nós vamos estar lendo o texto da palavra do nosso Deus nessa hora. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, por essas pessoas tão queridas que o Senhor está colocando em nossas vidas, dando o privilégio, Pai, de poder caminhar junto delas. Pai Eterno, abençoe a vida da Emanuele, de Paulo. Pai Eterno, em nome de Jesus, abençoe e prolongue os anos de vida da tua filha. Que o Senhor possa abençoá-la, livrá-la de todo mal, conduzir-a, Pai, em todos os teus caminhos. Abençoe também o nosso irmão Elcio, Pai, que ele possa, em nome de Jesus, continuar seguindo e trilhando os teus caminhos. Prolongue os anos de vida do teu filho, para que ele possa ser bênção no seu lar, na igreja, de modo geral. Pai Eterno, também colocamos a vida e o casamento do presbítero Adenilson e Tereza. Abençoe esse lar, abençoe os frutos desse casamento, Raquel e Rafael. Abençoe os dois, ó Pai, a família, supre de toda e qualquer necessidade. Pai Eterno, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoá-los durante essa semana. Pai Eterno, abençoe também a Dona Marília Guerra, a família dela. Abençoe, Pai, a saúde da tua filha, que o Senhor, em nome de Jesus, possa livrá-la de todo mal, que o Senhor possa conduzir essa família, que o Senhor possa fortalecer a fé da tua filha, que em nome de Jesus o Senhor possa mostrar realidades novas a ela, que ela possa ficar bem. Abençoe Marcos e sua família. Pai Eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa suprir de toda e qualquer necessidade do seu lar. Abençoe Lorena, seu filho Bernardo. Pai Eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir esta casa para o louvor da tua glória. Abençoe o teu filho, Pai, que ele possa ser conduzido por ti em todos os teus caminhos, e que o Senhor possa livrá-lo de todo mal, não só ele, como toda a sua casa, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 5. Nós estamos lendo o livro de Provérbios na Escola Bíblica Dominical e tem sido bênção. A gente vai ler o capítulo 5 hoje e louvado seja Deus por isso. Provérbios capítulo 5, nós vamos ler esse livro, esse capítulo todo. Querido, fique bem atento ao que está sendo dito aqui, a palavra de Deus nos ensinando sobre como nós devemos ver a vida e caminhar na vida. O sábio nos ensinando, ele passou por várias coisas, Salomão, e então ele escreveu o livro de Provérbios, inspirado por Deus, exatamente para que nós não caiamos nas mesmas coisas que ele viveu, para que nós aprendamos com a palavra de Deus a seguir o caminho correto. Provérbios capítulo 5,
Diz assim a palavra de Deus, um texto forte e importante para as nossas vidas. Advertência contra a lascívia. Filho meu, atende a minha sabedoria. A minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso, como um absinto agudo, como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a verdade da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que todos os teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e agrada-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo o tempo, embriaga-te sempre com as tuas carícias, porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades perecerão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela muita loucura, perdido, cambaleia. Meus irmãos, esse texto é um texto muito sério. Aqui ele fala abertamente sobre a lascívia, sobre essa questão do pecado da lascívia, fala sobre a mulher adúltera, e aqui eu posso falar também do ser humano adúltero, do homem e da mulher adúltera. Fala que o caminho do adultério é um caminho amargoso, como o do absinto. É o que o texto da palavra de Deus está dizendo. O caminho do adultério é um caminho que a voz e tudo mais pode ser como favo de mel, mas o final é amargoso. É o que está descrito no texto da palavra de Deus. E o sábio nos ensina a nos afastar desse caminho. Nos afastar desse caminho. Fugir desse caminho. Porque esse caminho, ele estraga a nossa vida. Olha o que o verso 8 vai dizer: afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos,
e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina. Meus irmãos, que em nome de Jesus, Deus nos livre de viver desta forma, por não escutar o ensino da palavra de Deus, por não escutar o sábio que nos ensina o caminho correto, por não escutar a voz de Jesus Cristo, por não escutar o ensino de Jesus. Nós estamos estudando sobre os ídolos do coração e é por isso que eu estou falando aqui também em Provérbios, que tem a ver, tem tudo a ver, porque é uma advertência, porque isso é um ídolo do coração, a lascívia, o viver de forma lasciva. Meus irmãos, que Deus te livre disso, que Deus nos livre desse pecado para o louvor da glória de Deus. Nós vamos estar orando mais uma vez, colocando a nossa vida no altar de Deus. E o presbítero Cosme vai estar nos conduzindo nessa lição dessa escola bíblica dominical. E logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos juntos adorando ao nosso Deus, no nosso culto de louvor e adoração. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Pai eterno, em nome de Jesus, nos livre, Senhor, deste mal da lascívia, desse ídolo do coração, que nós possamos nos apartar do homem e da mulher má. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, conduzir os nossos passos, ó Pai, para que nós trilhemos os Teus caminhos, não os caminhos do mal. Pai eterno, nos livre do homem e da mulher adúltera. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, gozar da alegria do casamento, gozar da alegria de fazer as coisas na hora certa, para o louvor da Tua glória. Em nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine o seu coração nessa aula. O presbítero Cosme vai estar nos conduzindo nessa aula. Deus abençoe, queridos. Até logo mais às 19 horas. Alegria,
Bom dia, irmãos. Continuando com as nossas lições da revista Didaquê, que fala a respeito dos ídolos do coração. E hoje nós vamos falar sobre a vaidade. Vaidade que é uma coisa que acompanha a vida daqueles que pensam em agradar os outros, pensam em ser maiores do que os outros, pensam em falar melhor do que os outros. Aliás, para ele, tudo dele é melhor. Isso é vaidade. E os autores do Antigo Testamento, todos eles condenam a forma explícita da idolatria, porque a vaidade é uma idolatria. Portanto, se nós pensarmos que somos vaidosos, nós somos idólatras. Então, longe de nós ser idólatra, porque o nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Então nós vamos orar antes de começar a nossa aulinha de hoje, nossa reflexão desse dia. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque Tu és o Deus único, és o Deus que nos conhece e o Deus que nós conhecemos. Por isso, Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus que Tu esclareças nossas mentes, o nosso coração, para que tudo que falarmos, tudo que pensarmos, tudo que estamos envolvidos, seja do Teu agrado, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que nesta manhã a Tua igreja, os Teus filhos, os Teus eleitos ali em Araçás e espalhados por todo o canto onde estão ouvindo a Tua palavra, que eles sejam esclarecidos, Senhor, quanto à questão da vaidade. Ajuda-nos, portanto, para tudo que fizermos, tudo que falarmos, tudo que pensarmos, seja do Teu agrado, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois é, irmãos, então nós sabemos que a idolatria, ela é condenada por Deus. Ela é condenada por Deus. Um dos pontos mais polêmicos, mais idólatras da Bíblia, que a Bíblia fala para nós, foi quando Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, e cá embaixo o povo, junto com Arão, seu irmão, que era o sacerdote, fazia um bezerro de ouro, porque eles estavam acostumados no Egito a adorar coisas que viam. Então foi uma das primeiras coisas que a Bíblia condenou muito, e Moisés até teve uma ira por causa disso. Causou a ira de Moisés, que era um homem manso, era um homem manso. E o apóstolo Paulo, ele escreve, exortando a igreja de Corinto a fugir da idolatria. Ele diz: portanto, meus amados, fugi de toda idolatria. Mas o que é idolatria, então? A idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Tudo que vem antes, ou durante, ou depois, e que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, isso é idolatria. Às vezes não é fácil detectar a prática da idolatria nas nossas vidas, ou no nosso coração. Às vezes os ídolos que existem, é difícil de detectar, não é fácil. E as práticas de toda a idolatria, às vezes, os ídolos são construídos dentro do nosso coração. E um deles é a vaidade. Mas por que a vaidade é um ídolo? Porque ela leva o ser humano a correr em busca da glória humana, se mostrar. O texto básico da nossa fala de hoje está escrito em 2 Coríntios 12, de 1 a 10. Esse texto mostra um homem que teve experiências diferenciadas dos apóstolos de Jesus. Ele tinha tudo para se gloriar. Ele era hebreu,
ele era israelita, ele era descendente de Abraão, ministro de Cristo, né? E ele fala, ele ouviu tudo que ele passou para as igrejas, ele ouviu do próprio Cristo lá na glória, já Jesus já ressurreto, ressuscitado, né? E ele diz no verso 4 do capítulo 12, ouviu palavras inefáveis que não podia nem transmitir, né? Nem referir ao ser humano. Significa que Paulo tinha tudo para ser um cara vaidoso, se gloriar, bater no peito, né? Mas, ao invés disso, ele não fez isso. E foi-lhe colocado um espinho na carne para que a vaidade não tivesse poder sobre Paulo. E era tão ruim, né, esse espinho na carne, que ele pediu a Deus que livrasse por 3 vezes. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Pois é. Então, nós vamos meditar hoje no que é vaidade, mas antes de mais nada, nós vamos ler o texto proposto, né, que está em 2 Coríntios, você abre a sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 12, verso de 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de 1 a 10. Acompanhem comigo aí na leitura. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se está no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, a qual não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier gloriar-me, eu não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que se vê e mais do que de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavras do apóstolo Paulo, capítulo 12, versos de 1 a 10. Meus irmãos, o fruto que a gente precisa de ver nessa aula de hoje, buscar sempre a glória de Deus. A primeira coisa, primeiro parágrafo: a vaidade é fruto da natureza pecaminosa. Desculpa. Como sabemos, na história do apóstolo Paulo, apesar de ser realmente uma pessoa convertida no caminho de Damasco, nós conhecemos a história, ele continuava sendo pecador. E ele fala lá em 1 Timóteo 1,15, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Nós vimos aí a questão da humildade de Paulo, né? Uma das manifestações da vaidade na vida das pessoas é o desejo exagerado de ser admirado, de merecer a admiração dos outros, né? A pessoa vaidosa, ela gosta de se vangloriar, gosta de ostentação, de dar grande importância a futilidades. Por exemplo, há pessoas que compram roupas novas, sapatos novos, perfumes novos,
somente para mostrar que comprou para ser visto, por exemplo, na igreja, né? Hoje esse sapato aqui, tem muito tempo que eu vou com ele, eu vou comprar um novo porque todo mundo já está enjoado de me ver com ele. Essa camisa também não vou porque todo mundo já me viu com ela, eu vou com outra porque senão eu perco meu status. Bobagem, meus irmãos. Isso não é de Deus, tá? É uma idolatria condenada por Deus em toda a Bíblia. Pois é. Então, esse texto, então, ele nos mostra isso, que Paulo era uma pessoa que podia ter tudo, né, para ser vaidoso. E a vaidade, como nós falamos, é um fruto da natureza pecaminosa do homem. Pois é, então, segundo lugar que nós vemos aqui é que a vaidade gera soberba, autossuficiência, né? Como está na sua revista aí também, né? Então, soberba, a vaidade mostra isso. Quem é cheio de si é vazio de Deus. Não há lugar para Deus em sua vida. Nós que conhecemos a Cristo e somos seus discípulos, devemos nos espelhar no nosso Mestre. E o que Cristo nos mostrou? Cristo, sendo Filho de Deus, Filho único de Deus, ele desceu da sua glória para ser como um de nós, sofreu como um de nós, passou por todas as intempéries e até mais, né? Quando eu digo um de nós é porque ele teve fome, teve sede, né? Precisou de um teto para se abrigar, mas ia assim ser um igual a nós. Para quê? Para sofrer por nós, para pagar o nosso pecado sem ter pecado. Por isso, na nossa caminhada cristã, não há lugar para vaidade. Ao invés de vaidade, nós temos que ter humildade e principalmente dependência de Deus. 1 Pedro 5, 1 Pedro 5, verso 5 diz: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então, em segundo lugar, a soberba gera autossuficiência. Achamos que nós podemos fazer tudo, que não precisamos, às vezes, nem de Deus. Mas isso não é uma realidade, né? Isso é uma mentira que o diabo inventou e colocou no coração do homem. Pois é, a nossa revista traz algumas coisas importantes aqui. O apóstolo Paulo, ele se tornou um grande pregador da palavra, era um homem cheio de poder e visão, possuindo notável conhecimento e preparo. Era cidadão romano, um grande líder, e o seu trabalho alcançou êxito completo, né? Fazendo o evangelho de Jesus chegar aos mais diferentes lugares. E por tudo isso seria muito fácil a vaidade tomar conta da vida de Paulo, né? Mas daí o Senhor permitiu o espinho em sua carne, segundo o próprio apóstolo, para que não se orgulhasse nem se exaltasse. Porque o pecado gera vaidade, orgulho, soberba e altivez, né? No início da criação divina, lá no Éden, nossos primeiros pais pecaram porque receberam uma proposta enganosa de Satanás, né? E esta proposta é que eles seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso supostamente concederia a eles um status divino, conforme prometido pelo maligno. A vaidade precipitou Adão e Eva, né, Gênesis 3:5, na queda e continuou movendo os interesses do mundo, dos humanos. Por exemplo,
Todos se lembram, Gênesis 11, de 1 a 9, na construção da Torre de Babel. Qual era a finalidade? Construir um edifício tão alto que alcançasse os céus. Né? E foram construindo a torre motivado pelo desejo pecaminoso da vaidade, do orgulho, da mania, da grandeza e da autossuficiência. Pois o pecado da vaidade traz isso. Precisa ser vencida e tratada com a graça de Deus. E nós sabemos o que deu a Torre de Babel, né? As línguas, Deus separou todos eles, cada um em uma língua diferente, para que ninguém se entendesse. Ou seja, eles zombaram do Deus que tudo pode, do Todo-Poderoso. Né? O outro que a gente vê é Salomão, né? Em Eclesiastes 2, de 1 a 11, ele fala sobre vaidade, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Eu não sei se vocês já tentaram alguma vez correr atrás do vento. É brincadeira, né? O vento não se corre atrás, porque ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Então, como é que a gente vai correr atrás de uma coisa que não sabe para onde vai e nem de onde vem? Não existe isso, porque o vento foi uma criação de Deus para o bem-estar do homem. Pois é, meus irmãos. Então, em terceiro lugar, nós vemos que a vaidade é um mal. Agora vamos entrar nessa aqui, que é um mal que pode ser tratado por Deus. Isaías 55, de 8 a 9, na Bíblia fala dessa diferença entre o homem e Deus. E diz assim, vamos ver lá, Isaías 55, 8 e 9. O Senhor Deus diz assim: porque os seus pensamentos não são, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque os meus pensamentos não são assim como os céus, são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então não existe uma correlação entre o homem e Deus, porque o Deus ele é muito mais do que qualquer coisa, principalmente sobre a sua criatura, que é o homem. Né? Então nós precisamos pensar muito nisso. Se nós vivemos, existimos, respiramos, é porque Deus assim permitiu. Criou tudo para que nós pudéssemos ser o que somos. E nem a nossa salvação, porque a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Por isso, Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, finalmente, meus irmãos, nós somos salvos da ira de Deus, do pecado e da morte eterna. Por isso, nós devemos ser gratos a Deus. Gratos e sempre glorificando o nome do Senhor. Como? Com os nossos atos, com as nossas atitudes, com a nossa oração. Tudo para a glória de Deus, com a leitura da palavra e meditação nela. E principalmente vivermos a nossa vida para glorificar a Deus, para a glória de Deus, louvando e bendizendo o seu santo nome com as nossas vidas, sem dar lugar à vaidade, porque a vaidade é um mal tremendo. Sobre a vaidade, o salmista Davi dizia: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração.
Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparte de mim a sua graça. Você pode ler isso no Salmo 66, verso 18 a 20. Então Deus quer que você seja uma pessoa sem vaidade. O Eclesiastes, do capítulo 2, Eclesiastes 2, de 1 a 11, ele diz: disse comigo mesmo, aqui na palavra de Deus: eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas eu vi que também isso era vaidade. Do riso eu disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi dar-me, no meu coração, dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo dos céus durante os dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardim e pomares para mim. Nestes eu plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeceriam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelha, mais do que possuíram todos os que antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos eu não lhes neguei, nem privei o coração de alegria nenhuma. Eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. E eis que tudo era vaidade. Vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo dos céus. Então esse homem que considerado os mais sábios que Deus criou, o rei Salomão, dizia que isso tudo que ele fez era vaidade e correr atrás do vento. E nós, meus irmãos, o que estamos fazendo? Será que nós estamos deixando a vaidade tomar conta da nossa vida? Não devemos. Devemos ler a palavra de Deus, buscar sabedoria na palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, nos espelharmos no que Cristo fez, né? Como ele andou. Afinal de contas, o discípulo faz o que o seu Senhor faz. Ele é imitador do seu Senhor, né? Por isso somos discípulos de Cristo. Por isso, meus irmãos, nesta manhã nós ficamos assim. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, para que nós corramos para bem longe da vaidade, que ela não faça parte da vida dos servos de Deus. A partir dessa manhã, quando nós estamos aqui falando sobre a vaidade, um dos ídolos do coração, às vezes difícil de ver, às vezes difícil de saber que ele existe em nós, mas a vaidade é uma coisa que nos afasta de Deus. E tudo que afasta de Deus é idolatria. Nós precisamos nos chegar mais ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Por isso, em nome dele, nós queremos agradecer a sua atenção e queremos orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos mais uma vez, porque aprova o teu coração. Estamos estudando a tua palavra, com essa coisa tão ínfima que é a vaidade, mas que produz um mal muito grande em nossas vidas. Livra-nos, portanto, de tamanho pecado. E ajuda-nos, Senhor, a ser fortes, a nos espelharmos no teu Filho Jesus Cristo, em buscarmos na tua palavra o antídoto, o remédio, para nos livrar de tamanha
de tamanho ídolo que nos assedia. Nós queremos colocar a vida dos teus filhos, dos teus servos, dos teus eleitos nas tuas mãos, para que tu faças com o teu Santo Espírito a limpeza correta e fortalecimento de todas as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela Igreja Presbiteriana de Araçás. E logo mais à noite, Senhor, abençoa aqueles que participarão do culto de adoração ao teu santo nome. Nós te agradecemos com perdão das nossas falhas, em nome do Senhor Jesus, aquele que reina hoje eternamente. Amém, Senhor. Amém.